Olá pessoal, esse é o meu software do Desafio Furadeira, né? Como prometido, agora ele está completinho, né? Como vocês podem ver, tem uma contagem aqui da produção, né? Ele está rodando no chamado modo Dry Run, é muito comum dentro da automobilística, por exemplo, a gente fazer esse modo para poder debugar a lógica, né? Então ele simula a presença de peça em automático. Aí você pode deixar o ciclo rodando de maneira infinita, né? Sem operador interferir nem nada. Tanto que eu tenho uma torre de simulação aqui, né? Da torre luminosa, né? E a luz vermelha fica sempre piscando, porque nesse caso, quando está em dry run, o operador nunca pode adentrar ao funcionamento da máquina, né? Então, eu deixei ele nesse modo para ficar mais fácil da gente ver. Mas eu tenho também um modo manual, com os comandos do modo manual, né? E o interessante é que ele mostra se está livre para movimentar ou não. É um texto que eu criei aqui. E a gente seleciona cada um deles, a gente pode ver o status, né? O motor ligado, cilindro recuado, cilindro avançado, cilindro recuado, cilindro avançado, cilindro recuado, cilindro avançado, né? A gente vai ver até mudar aqui agora. Eu tenho aqui um texto informando o que acontece, tá? Ela recua o expulsador, né? Fecha a morsa. Eu tenho aqui meu status de emergência, de ar comprimido, está em falha, em ciclo, home position, se eu concluir a minha produção, se eu atingir meu limite de rejeitos, né? E aqui eu tenho os botões para simular a emergência, a parada, né? Todo o que foi proposto. Ainda tem uma tela de falhas, eu estou sem falhas no momento. E eu tenho uma tela com histórico de falhas, que foi as falhas que foram acionadas quando eu criei, né? Por exemplo, eu estava com a emergência acionada, ar comprimido, porque eu ainda não tinha simulado esses sinais. Eu tenho uma tela de timers, onde eu configuro o tempo de furação. O meu aqui agora está em 1,5 segundo, mas eu configuro o tempo também para minha simulação de presença de peça, de cada um dos sensores que eu tenho ali dentro, né? E crio a simulação. Vamos passar para o software do PLC. Ele tem suas UDTs, ele tem suas structs, né, todas as suas estruturas que eu utilizei ali dentro. Eu tenho aqui separadinho também as minhas funções. Eu criei um bloco para acionar as válvulas, para emitir falha, para fazer tudo direitinho, tá? Esse bloco eu vou utilizar ele depois nas rotinas do cilindro 1, do cilindro 2, do cilindro 3. Se eu tivesse 10 cilindros, eu ia ficar chamando ele, né? Dessa forma aqui. Eu tenho ele avança, recua o meu grupo, eu alimento aqui algumas entradas, né? E eu vou ter o resultado aqui das minhas saídas, né? Tem uma segurança mecânica, e eu poderia colocar aqui uns intertravamentos. Eu tenho, no caso, o cilindro 1, intertravamento somente automático, né? O meu avanço em manual, né? Como quando eu estou acionando, recuando ele em automático, o mapeamento dos meus sensores. Esse bloco está preparado para fazer avanço para poder dar os status e falhas de avanço e recuo de até 7 cilindros dentro de uma válvula. Por isso que é um bloco de válvula, né? Então, com esse bloco, se eu colocar 7 cilindros, eu mapeio aqui os 7 sensores de recuado, 7 sensores de avançado, e eu vou conseguir sair com falhas individuais e sair com... Eu tenho o status de todo o grupo avançado e todo o grupo recuado, né? Eu tenho minha sequência de automático feita em Graph7. Você vai perceber que esses nomes aqui são os nomes que estão aparecendo lá como sequência de automático, né? É uma funcionalidade que eu coloquei. O controle da minha transição eu fiz em texto estruturado, tá? Foi uma opção que eu tive. Poderia fazer em ladder, poderia fazer em blocos. Eu quis fazer em texto estruturado, que eu queria fazer algumas coisinhas a mais, né? Eu utilizei para fazer a sequência que manda para home no meio do ciclo, caso eu aperte o botão de parada, uma sequência
de automático em ladder, utilizando a técnica de comparação, né? Então eu comparo se eu estou no passo e movo para o passo que eu quero ir, tá? Tenho blocos de sinalização, tenho blocos de status para enviar para IHM, né? Aqui estão minhas chamadas e aqui estão minhas telas. Esse carinha aqui está rodando em um Raspberry Pi, tá? Nesse exato momento ele está rodando no Raspberry Pi, não está simulado no meu computador, tá certo? Esse software eu vou mandar para vocês dentro do nosso webinar, tá? Onde a gente vai falar do software aí de todo mundo, mas vocês já têm uma ideia de como a coisa foi feita. Quando eu estou simulando, eu bloqueio meu mapeamento de entradas e bloqueio meu mapeamento de saídas e deixo funcional a minha simulação de sistema, onde eu simulo todos os meus sensores. Tá certo? E eu fiz também, estava esquecendo, eu fiz um bloquinho para motor. Né? Eu fiz esse bloquinho que gerencia ligar um motor de partida direta e chamei ele aqui no M1 da furadeira. Tá bom? Para desenvolver esse software, eu criei uma pequena documentação, eu fiz um pequeno esquema elétrico, tudo isso eu vou mandar para vocês, e eu fiz aquilo que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Eu fiz um fluxograma do funcionamento. Então, como eu estava falando para vocês, eu fiz aqui um fluxograma do funcionamento, né? O início, se a furadeira está em home, se não, ela vai para a sequência de home, retorna para o início, né? O que acontece se a peça for detectada e você apertar o botão de partida, né? Vai emitir uma falha, volta para guardar o operador. Cada um dos estados daquilo que eu desejava na minha sequência de automático. Não ficou muito grande na folha aqui, eu subi de volta. Mas eu poderia também ter parado aqui e ter reiniciado aqui em cima. Foi só na hora de fazer mesmo. Não faz diferença. O importante é seguir as setinhas aqui e verificar que a gente tem uma lógica que inclusive fala das falhas, tá? E eu coloquei aqui, ó, recuperação de falhas, como ia ser, funcionalidade, mas eu tenho também, num outro documento que eu fiz, alguns requisitos, para a gente ter uma ideia de requisitos. Eu coloquei eles de uma forma um pouco mais tradicional, quando eu fiz os requisitos, tá? Fiz a descrição básica do que eu tinha. Opa, tem uma digitação aqui, vamos consertar. Outro erro, escorrendo. Vamos consertar, né? Tá aqui os botões, o CLP, uma interface homem-máquina, que era o que eu ia fazer, sinaleiro. Né? O esquema nosso aqui da furadeira, né? Tá dentro desse meu documento. Eu coloquei uma descrição aqui do funcionamento, conforme expresso para o cliente, que é aquele enunciado que a gente fez. Aí eu criei os requisitos funcionais de uma forma bem tradicional, né? Coloquei um ID, o nome, de onde é o módulo, quando que eu criei, tudo bonitinho. Esse aqui é do modo automático, modo manual, do acionamento do M1, do acionamento do CL1, foi fazendo um por um. Criei também os requisitos não funcionais. Esse documento não está finalizado, tá? Esse documento, ele está mais ou menos, mas é só para a gente ter uma base. Por próximo desafio, a gente vai ver os requisitos criados de uma forma um pouco mais inteligente, uma coisa mais interessante, porque vai ter casos de uso, né, e casos de teste dentro dele, vai ter como você validar tudo direitinho, e eles vão estar na forma de stories, né, que torna a visualização até mais fácil. Tudo bem? E eu, como tinha falado para vocês, eu estava usando um Raspberry Pi, né, na minha simulação lá, era dentro do Raspberry Pi. E esse Raspberry Pi meu, ele tem uma telinha de 7 polegadas. Então eu botei para rodar o software aí. Não dá para ver muito bem porque a diferença, né, do celular para a telinha aí acaba atrapalhando um pouco. Mas dá para vocês terem noção do que dá para fazer, né,
com um carinha desse e ver que aquele software está rodando numa máquina, está rodando num controlador de verdade, né? Eu poderia transportar esse meu software para uma máquina que tivesse o número de entradas e saídas iguais às que eu estou utilizando e eu conseguiria fazer funcionar a máquina. Provavelmente não de primeiro, que ia ter que dar uma ajeitada em alguma coisa por causa da diferença de I/O e de hardware, mas o grosso estava lá. E quando a gente faz software offline, é isso. A gente cria um software, geralmente já com o hardware do projeto, e a gente bota ele para rodar no computador mesmo, simula, testa, para que quando a gente chegue no cliente, a gente tenha um software em condições de comissionamento correto. Mas para tal, o software também tem que ter uma documentação prévia correta, né? Então, com documentação correta, você faz um software condizente para chegar no cliente e não passar vergonha, né? Então, eu decidi mostrar também aí no Raspberry Pi, já que eu fiz um software para o Raspberry Pi, eu trouxe para cá. Não deu tempo de fazer uma plaquinha aqui, eu estou com um protoboard, mas não deu tempo de fazer. Para ver acionando as saídas com o LEDzinho, estou com tudo aqui, mas está tão corrido que não deu tempo de eu fazer isso, né? Mas a gente tem aí esse exemplo dele rodando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse desafio foi legal, porque até o momento aqui que eu fiz, tem muita gente topando, querendo, né? E isso é muito interessante, muita gente iniciante. E eu espero que nos próximos desafios a gente tenha mais gente aí, mais aderência do pessoal do grupo, para a gente aprender todo mundo junto. Quem sabe um dia, ainda esse ano, a gente consiga fazer um software em colaboração entre todos nós. Grande abraço e até o webinar de quinta-feira.